Tá. Então, como é que a gente vai baixar o Bootstrap para instalar ele no PC? Tem diversas formas da gente fazer isso daí. A que eu vou fazer é a seguinte. Primeiro a gente vai procurar o site do Bootstrap aqui no Google. Vai ser esse daqui, ó, getbootstrap.com. Eu vou entrar nele. E aqui tem várias formas de você instalar o Bootstrap. A que eu vou utilizar é pegar os arquivos diretos da CDN. Então eu vou vir aqui, ó, Bootstrap CDN e tá aqui, ó, CSS. E tem um link. Eu vou vir nesse link, vou copiar, vou criar uma nova aba e colar, tá? Esse daqui é o arquivo de CSS do Bootstrap. Ainda tem 3 outros arquivos que são arquivos de JavaScript do Bootstrap. Eu vou pegar primeiro o do jQuery. Eu vou pegar também o do Popper. Apertei algum botão errado aqui. Vou pegar o do Popper. E finalmente eu vou pegar aqui o arquivo do Bootstrap. Por que eu faço isso ao invés de utilizar os links da CDN? Eu estou fazendo isso porque às vezes você não tem internet. Às vezes sua internet cai. E aí você não tem como trabalhar no seu site se você tiver sem ela, tá? Então, do jeito que eu estou fazendo, você fica com os arquivos locais, você fica com os seus arquivos na sua própria pasta, e aí não tem erro, não tem problema caso você esteja sem internet. O caso é que esses 3 arquivos aqui, a gente tem que salvar, tá? 3 arquivos não, 4. Então, para salvar isso daqui é bem simples. Botão direito, salvar página. Tá? No caso aqui em inglês, Save Page. Tá? Então eu vou escolher algum lugar aqui para baixar. No caso eu tenho aquela pasta nossa de trabalho que eu criei, né? A 2022. E eu tenho a nossa disciplina aqui, PAU 1. Como eu já tenho um site que eu fiz, vou fazer outra aqui, tá? Eu vou chamar de Instalacal. Instalação sem acento, tá? Dentro desse site, dessa pasta instalação, eu vou salvar os meus arquivos. Depois eu organizo eles, não tem problema não. Vou salvar aqui, vou salvar os outros da mesma forma. Então aqui, ó, salvei todos os arquivos. Sidney, até agora tá tranquilo? Tá com alguma dúvida? Então, beleza. Se alguém mais tiver dúvida, pode falar, gente. Não tem problema de repetir novamente, não. Fica tranquilo. Bom, fiz isso. No meu Visual Studio Code, eu vou abrir a pasta. Tá? Então, eu vou vir lá naquela pasta, PAU1, certo? Instalacal. No caso, o seu não precisa ser instalação, pode ser site mesmo. Que a minha já tenha site, né? Vou selecionar essa pasta para ser a pasta de trabalho, diretório de trabalho. E eu vou ter aqui os arquivos. Só que esses arquivos estão todos soltos. E eu vou criar então umas pastas para organizar. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu venho aqui, segunda opção, nova pasta. Vou criar uma pasta chamada CSS. Clica aqui de novo, uma pasta chamada JS. E clico de novo, uma pasta chamada IMG. Clica aqui em cima do meu arquivo do Bootstrap
de CSS, arrasto e solto aqui, para ele ficar dentro da pasta. E faço o mesmo com os de JavaScript. Arrasto eles para a pasta JS. Percebam que eles entram um pouquinho. Eles recuam um pouquinho para a direita. Como saber se deu certo? Se eu apertar aqui JS, eles têm que sumir. Se eu apertar aqui CSS, eles têm que sumir. Se eu aperto de novo, eles reaparecem. Tá? Então, eu só organizo eles em pastas. Só coloco isso para a estrutura do nosso site ela ficar mais organizada, ficar melhor para a gente trabalhar, tá? Até aí tranquilo também, Sidney? Beleza. Agora eu vou criar um arquivo HTML fora de qualquer uma das pastas. Eu clico aqui para ver que eu não estou dentro de nenhuma. Clique em novo arquivo e coloco aqui index.html. O arquivo principal, a gente chama ele de index. E aí eu vou criar um arquivo HTML. Eu venho aqui e aperto HTML e seleciono aqui HTML 2.5. Ele criou estrutura para mim. Em linguagem, aqui eu boto PT-BR, português do Brasil. Título. Vou colocar o Olá Mundo aqui, para dar sorte. Tá? E agora eu vou ligar os arquivos do Bootstrap na minha página. Sem ter os arquivos do Bootstrap ligados na minha página, não adianta eu ter ele salvo aqui, não vai fazer a menor diferença. E aí tem uma ordem. A ordem é CSS no início da página, JavaScript no final da página. Tá? Então, eu vou vir aqui no início da minha página, até antes mesmo do título, pode ser. E eu vou colocar aqui... Não, vou pôr depois do título. Vou colocar aqui um comentário. Tá? Comentário, ele não é necessário para funcionar, mas é uma boa prática. Isso daí eu já falei para vocês. Sempre comentem o seu código. Tá? É uma boa prática de programação. Então, o comentário que eu vou colocar aqui vai ser CSS Bootstrap. E aqui eu sempre coloco um comentário de fim para saber onde acaba aquela parte que eu fiz. Então, vou colocar aqui fim CSS Bootstrap. Tá? É uma linha só, pode parecer desnecessário, mas eu acho que fica mais organizado. Só que comentário não é assim, não é só um texto jogado. Comentário tem a tag lá que a gente coloca para comentar. E ela é um pouquinho chata de fazer na mão, mas no VS Code é muito fácil. É só clicar onde eu quero comentar e apertar Ctrl ponto e vírgula. E ele comenta. Vem aqui e faça a mesma coisa, Ctrl ponto e vírgula. Virou um comentário. Já posso colocar aqui a tag para importar, para ligar o CSS. Que no caso de um CSS externo, é a tag link .css. Por que esse .css aqui? Se eu colocar só o link, na verdade até que ele vai funcionar muito bem para a gente. Tá? Mas quando eu coloco o .css, ele já cria já coloca até um nome de arquivo. Como eu expliquei da outra forma desse jeito, vou colocar link .css. Tá? Bom, o que é importante? Importante que aqui no Hell esteja Style Sheet, folha de estilo. Existem outros tipos de link. Existe, por exemplo, o link do Favicon, que ele coloca aqui, Shortcut Icon. Ele coloca outro nome. Então, tem que ser o link normal ou CSS para estar escrito aqui, Style Sheet. Isso quer dizer que eu estou importando um arquivo CSS. Eu estou importando uma folha de estilo CSS, tá? Não é bem uma importação, o import é um negocinho diferente, mas é um jeito de entender. Aqui no href eu vou apagar para colocar o caminho do meu arquivo. Se eu estiver no Visual Studio Code, é bem fácil. Eu apago, aperto
Ctrl barra de espaço, e ele me mostra as pastas que eu tenho aqui do lado. Eu seleciono a pasta CSS e eu seleciono o arquivo do Bootstrap, CSS. Se você não quiser fazer isso, você pode escrever o nome da pasta barra o nome do arquivo, também dá certo. Isso daí é a ligação do arquivo CSS, que... gasgando. Que aqui no nosso caso é somente um. Ainda falta a gente linkar os arquivos de JavaScript, que no nosso caso são 3. O arquivo de JavaScript, ele fica no final, ele vai ser a última coisa antes do barra body. Então eu vou vir aqui, eu vou pular uma linha e vou escrever JavaScript Bootstrap, tá? Fim. Vou copiar para ganhar meio segundo. Se eu tivesse digitado, talvez já tinha terminado. E agora eu vou comentar. Ctrl ponto e vírgula. Ctrl ponto e vírgula. Certo? E aqui eu vou importar os meus arquivos JavaScript externo. Com a tag link? Não. Com essa daqui. Com a tag script, src. Por que de script src? Se eu colocar o normal, eu tenho que completar aqui falando qual que é o parâmetro source. Se eu coloco script src, ele cria para mim o parâmetro source, src aqui, que é o local onde está o meu arquivo. Eu vou apertar aqui novamente Ctrl barra de espaço, vou selecionar JS e vou selecionar por ordem. jQuery, aqui embaixo, script src, popper, tá? E aqui embaixo, script src, Ctrl barra de espaço, JS, Bootstrap. Ah, por que você está fazendo essa ordem? Porque o Bootstrap ele tem dependências desses dois arquivos aqui. Então eles têm que estar carregados primeiro para o Bootstrap JS funcionar. Não adianta eu carregar ele antes se os outros não estiverem prontos, tá? Então eu coloco assim aqui nessa ordem. Porque quando o site carrega, ele vai carregando, versão 1 até 1.1 do HTTP, ele carrega um link de cada vez, um script de cada vez, um CSS de cada vez, tá? Isso daí é a instalação básica, vamos dizer assim, certo? Com essa página eu já posso trabalhar com o Bootstrap carregando nela, certo? Só que ainda tem alguns detalhes, algumas coisinhas que a gente ainda tem que fazer para uma página básica de Bootstrap. Mas até aqui tá tranquilo, estão entendendo, tá acompanhando, Sidney? Diga. Ó, Reinaldo, assim, eu vou te mostrar. É muito boa essa dúvida tua, tá? Que às vezes a gente não faz a referência correta do arquivo e acaba dando errado, tá? Só antes disso, deixa eu fazer a estrutura básica aqui, que aí eu já mostro isso, pode ser? Tá? Mas é uma dúvida muito boa sim, porque às vezes você tá tentando carregar e pelo arquivo tá em pasta diferente, isso dá errado. A gente tem que fazer a referência certinha assim, tá? Daqui a pouco eu falo disso, me lembra. Deixa eu só terminar o básico da página, que eu até divido esse vídeo em dois, tá? Então assim,
Isso daqui é a instalação básica. Na verdade, eu vou dividir agora, né? Eu vou ser inteligente. Espera aí.